Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Petroladrões, tá ok? A gente parou na página 404 do livro e hoje eu vou ler até a página... Deixa eu ver. Eu vou tentar ler até a página 431 do livro, 432 para ser mais exato, no capítulo 44 chamado Chacoalhão na Política, as prisões de José Carlos Bunlai, Delcídio Amaral e André Esteves estremecem em Brasília. Tá? Além da leitura do Petroladrões, eu gostaria de também dar continuidade hoje à leitura do livro Robinson Crusoe, tá? Do Daniel Defoe. Eu vou ler aí mais 50 páginas do livro hoje e eu espero, né, que vocês me acompanhem aí nessa leitura. Tá? Eu peço para que vocês verifiquem se estão inscritos no canal, curtam este vídeo, compartilhem este vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, né? Comentem o que vocês acham da minha leitura, o que vocês acharam, né? Deem-me sugestões são sempre bem-vindas, tá? O que eu preciso melhorar, quais os livros, por exemplo, que eu posso ler, porque eu sei que tem uma infinidade de livros aí que eu posso ler e eu consigo adquirir esses livros com mais facilidade, né? A minha cidade, por exemplo, tem muitas livrarias, livros usados, onde eu posso comprá-los e tudo fica muito fácil para mim. Então, deem-me sugestões, por favor, tá? Façam isso, por gentileza. Então, vamos lá. Capítulo 41 do livro Cala a Boca de 2 bilhões. Nada como amansar o ânimo de deputados e senadores do que o dinheiro para emendas parlamentares. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar suspeitas de irregularidades da campanha da reeleição do presidente Dilma Rousseff. Instaurado em 7 de outubro de 2015, o procedimento atendeu à solicitação do ministro Gilmar Mendes do Tribunal Superior Eleitoral. Mendes também integrava o STF, apontou contradições na contratação de empresas pelo Comitê Eleitoral do Partido dos Trabalhadores em 2014. Alegou que delatores do Petrolão admitiram o desvio do dinheiro da forma de doações eleitorais. Abre aspas, as doações contabilizadas parecem formar um ciclo que retirava os recursos da estatal, abastecia contas do partido, mesmo fora do período eleitoral, e circulava para as campanhas eleitorais, fecha aspas. Sob fogo cruzado, Dilma Rousseff respondeu 2 semanas depois. O Palácio do Planalto autorizou a liberação de 2,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Deu um cala-boca aos congressistas e prometeu mais dinheiro para obras e serviços de interesse de deputados e senadores, desde que não avançassem as tentativas de caçar o cargo da presidente. Toma lá, da cá. As agências de publicidade Borg Lowe e FCB, ligadas à multinacional norte-americana Interpublic, trataram de se safar das investigações sobre pagamentos de propina e contratos do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. Firmaram um acordo de leniência com procuradores da Lava Jato em 16 de outubro de 2016. Confessaram o esquema de corrupção e aceitaram devolver 50 milhões de reais ao governo federal, a soma dos lucros indevidos em contratos irregulares nos últimos 5 anos. O acordo livraria as empresas e seus executivos de processos por corrupção. A Borg Lowe havia movimentado mais de 1 bilhão de reais em verbas de publicidade no Ministério da Saúde e da Caixa. A FSB conquistou em 2014 um contrato de 100 milhões de reais à Petrobras. As investigações concluíram que o publicitário Ricardo Hoffmann pagou 2,5 milhões de reais em comissões indevidas ao deputado André Vargas, do ex-PT do Paraná. Em troca, o parlamentar ajudou o grupo empresarial a obter contratos no Ministério da Saúde, Caixa e Petrobras. A propina saiu de prestadores de serviços à agência, direto para contas bancárias controladas pelo deputado. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, André Vargas admitiu que mentiu ao declarar a compra de uma casa em Londrina, no Paraná, por 500 mil reais. O imóvel custou 980 mil reais, conforme declarou o vendedor. Parte da quantia foi depositada em dinheiro vivo pelo político em 2011, 225 mil reais em 13 de maio, 43 mil reais em 17 de maio e 95 mil reais em 25 de novembro, aliás. Esses valores não vieram de contas bancárias de André Vargas. Preso pela Lava Jato, ele explicou que costumava guardar dinheiro vivo em seu escritório. Em depoimento da delação premiada, Fernando Baiano negou ter atuado como operador do PMDB na Petrobras. Garantiu que Paulo Roberto Costa inventou a história para justificar transações que desviavam dinheiro sujo do Partido Progressista. Segundo Baiano, Paulinho roubava propina do PP. O operador tomou conhecimento da versão espalhada pelo diretor de abastecimento ao se encontrar casualmente com o doleiro Alberto Youssef e o deputado pelo Correio do PP do Pernambuco, no restaurante da Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Ao ser apresentado a Baiano, Correia reagiu. Então você é o Fernando Baiano que está levando nosso dinheiro para o PMDB? Baiano explicou que cumpria ordens de Paulinho. Em depoimento, esmiuçou repasses de 20 milhões de reais a 25 milhões de reais ao ex-diretor, bem mais que
os 4 milhões de dólares reconhecidos por Paulinho. Baiano confessou a entrega de 2 milhões de reais a 3 milhões de reais a um sobrinho da mulher do ex-diretor. Numa das vezes, transportou-lhe dinheiro de helicóptero. Em sua delação premiada, Baiano relatou que doação ilegal de 2 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff em 2010 serviu para aproximar o Partido dos Trabalhadores de Paulo Roberto Costa. Baiano levou Paulinho ao encontro do ex-ministro Antônio Palocci do PT de São Paulo. O diretor da Petrobras temia ser exonerado caso Dilma Rousseff vencesse as eleições. A reunião entre os três foi amarrada por José Carlos Bonlai, amigo de Lula. Ocorreu numa casa no Lago Sul, em Brasília. Palocci a usava como escritório. Com a entrega dos 2 milhões de reais em um hotel em São Paulo, Paulinho obteve apoio político para prosseguir na estatal. Range Rover só serve um vermelho. Dilma Rousseff tornou-se presidente da República. Baiano voltou a procurar José Carlos Bonlai. Desejava uma nova tratativa, aliás, com Palocci, ministro da Casa Civil no início do governo. O objetivo era abrir as portas da Sete Brasil para a OSX. Palocci indicara João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-funcionário da Petrobras, para o cargo de presidente da Sete Brasil. Baiano atuava na OSX, que construía um estaleiro em conjunto com a espanhola Acciona. Nestor Severo recorreu a Baiano em 2012 para comprar um Range Rover Evoque blindado de 220 mil reais. O ex-diretor internacional da Petrobras desejava um modelo na cor vermelha para dar de presente de aniversário à mulher, Patrícia. Difícil encontrá-lo. Paulinho adquiriu o carro da mesma marca, intermediado por Alberto Youssef, recém-lançado, e estava em falta. Baiano localizou o automóvel numa concessionária em São Paulo. Amigo adiantou 170 mil reais para Severo comprá-lo. Usou os préstimos de um contrato. Diego Candolo, com quem tinha créditos no exterior. Severo devolveu-lhe o dinheiro. Um mês depois, entregou 17 maços de 10 mil reais cada, recheados com cédulas de 50 e 100 reais. Transferido da diretoria internacional da Petrobras para o cargo de diretor financeiro e de serviço da BR Distribuidora, Nestor Severo comentou com Fernando Baiano está sendo pressionado pelo senador Fernando Collor do PTB do Alagoas. O político queria que a subsidiária da Petrobras comprasse uma safra futura de álcool por R$1 bilhão. Collor faria a indicação das usinas proprietárias do combustível. Como se sabe, Alagoas é conhecida como polo sucroalcooleiro. Para Fernando Baiano, o tom, o contexto e as circunstâncias sugeriram tratar-se de negócios ilícitos. Numa medida aparentemente sem sentido, o ministro Teori Savasky, do STF, autorizou Collor a guardar veículos apreendidos e retirados à casa da Dinda, residência do senador em Brasília. Savasky entendeu que o político era indicado para ser o fiel depositário dos carros comprados com dinheiro suspeito. Luxuosos Lamborghini, Bentley, Range Rover e Ferrari foram devolvidos à casa da Dinda. Collor divertiu-se nas redes sociais. Lembra-se daquela operação espetaculosa com potentes helicópteros e dezenas de viaturas ostensivas que ocorreu 3 meses atrás em Brasília para apreender veículos pertencentes ao senador Collor? Pois bem, eles estão de volta à garagem do seu proprietário. Com o fatiamento das investigações da Lava Jato, Alexandre Romano, o ex-vereador do PT, deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba em 17 de outubro de 2015. Fechou o acordo de delação premiada e passou a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo tomou decisão. O juiz João Batista Gonçalves assumiu o caso. Ao contrário de Sérgio Moro, o magistrado de São Paulo optou pelo sigilo. A investigação correria em segredo de justiça. Acusado de operar esquema que desviou 52 milhões de reais do Ministério do Planejamento, a maracutaia de Romano teria beneficiado a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, do PT do Paraná. O delator disse que dividiu comissões oriundas de contratos do Ministério do Planejamento com Paulo Bernardo e o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Os valores foram rateados em partes iguais de 2010 a 2012. Ministro da Previdência, Carlos Gabas, do PT de São Paulo, passou a se beneficiar do esquema a partir de 2012. A tramonha começara com a contratação da Consiste para avaliar a tomada de empréstimos consignados por funcionários públicos. Os petistas receberam repasses de escritórios contratados pela Consiste. Paulo Bernardo definia a divisão das somas. Até um motorista da Gleice Hoffmann foi pago com dinheiro de corrupção. A Procuradoria-Geral da República denunciou por corrupção e lavagem de dinheiro em 22 de outubro de 2015 o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, e seus filhos Nelson Meurer Jr. e Cristiano Augusto Meurer. Meurer, o pai, recebeu 500 mil reais de propina como doação oficial na campanha eleitoral de 2010. O dinheiro sujo veio da empreiteira Queiroz Galvão em pagamento por acertos e contratos da Petrobras. O político teria embolsado bem mais por meio de comissões indevidas originárias de contratos da diretoria de abastecimento entre 2008 e 2013. Conforme a denúncia, Rafael Ângulo Lopes, braço direito de Alberto Youssef, providenciou-lhe 11 mensalões de 150 mil reais cada. As entregas totalizaram 1,65 milhão de reais. Meurer também recebia picadinhos das empreiteiras. Por determinação de Paulinho, o doleiro Carlos Habib Chater passou-lhe 42 mil reais em 2009 e outros 10 mil reais em 2010. No carnaval, confetes novos. Nada melhor que uma brasileira como gerente de banco na Suíça para administrar dinheiro ilegal de brasileiros no país europeu. A Polícia Federal investigou Denise Costa por crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ela trabalhou em agência suíça
em agência suíça, aliás, do Jacob Safra. Teria ajudado o ex-diretor internacional Jorge Luiz Zelada a ocultar somas de origem criminosa. Ao avisá-lo sobre um depósito de $1 milhão no início de 2009, Denise Costa falou da entrada de confetes novos, brincou com o período do carnaval. Em outra oportunidade, advertiu que Jorge Zelada precisava ter cuidado. Afinal, ele a prevenira, nem sempre sabia a origem das remessas que lhe chegavam. Denise Costa trabalhou com outros investigados no Petrolão, Pedro Barusco, Mário Góes e Júlio Feierman. Barusco mudou de banco quando ela trocou o Safra pelo Lombard Odier. Conforme as investigações, Jorge Zelada embolsou grana da norueguesa Acergy, eu acho. A empresa mudou de nome para Subsia 7, contratada para construir um gasoduto no campo de Mexilhão, na Bacia de Santos, em São Paulo. Zelada ganhou R$1 milhão pelo contrato. O lobista João Augusto Rezende Henriques e o sócio francês Milou Alain Douadi, representante da Acergy, repassaram dinheiro a partir da offshore no Panamá. Segundo o relatório da Polícia Federal, Douadi já dera 110 mil dólares a Zelada em 2007, na época que o brasileiro ocupava cargo de gerente na Petrobras. João Antônio Bernardi Filho deixou a prisão em 26 de outubro de 2015. Delator confessou que administrou durante 5 anos dinheiro sujo de Renato Duque, diretor de serviços. O vínculo entre os dois fez Bernardi assinar uma carta que assegurava, em caso de morte, a transferência para Duque do dinheiro em nome da offshore Haley, no Uruguai. Amigo do ex-diretor por 30 anos, Bernardi geriu os bens do diretor da Petrobras a partir de 2009. Graças ao acordo com a Justiça, devolveu imóveis e obras de arte. Como resultado da delação, comprometeu-se a dar de volta 10 milhões de dólares de ativos atribuídos a Renato Duque e a pagar R$3 milhões em multa. A Haley recebeu $5 milhões de 2009 e 2010. Do contrato entre a Petrobras e a Confab, o ex-diretor pôs as mãos em $9,4 milhões de comissões ilegais. Em outra operação irregular envolvendo a Petrobras, o lobista Júlio Camargo repassou $1 milhão à conta de Haley na Suíça. Parte do dinheiro no exterior foi internado com a constituição da Haley do Brasil em 2012, e Bernardi usou a grana para comprar imóveis a Duque. Em outro desdobramento das investigações, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal pedindo o arquivamento da denúncia contra o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. O tucano ficaria livre da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-deputado Pedro Corrêa, do PP do Pernambuco, a 20 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença de 29 de outubro de 2015 também impôs uma multa de R$2,2 milhões. Assessor parlamentar de Pedro Corrêa, Ivan Vernon Torres Júnior, recebeu condenação de 5 anos de prisão. Rafael Ângulo Lopes, responsável pelas entregas de dinheiro, tornou-se colaborador da Justiça. Ficará 2 anos sem sair de casa à noite com tornozeleira eletrônica. Pedro Corrêa embolsou R$11,7 milhões em comissões indevidas relacionadas ao contrato da Petrobras. Atuou em 72 crimes de corrupção passiva e em 328 operações da lavagem de dinheiro. A Justiça reuniu transferências bancárias ordenadas por Alberto Youssef no total de R$7,9 milhões, prova dos delitos. O restante foi repassado em espécie diretamente ao político ou a pessoas indicadas por ele. Em seu despacho, Sérgio Moro escreveu que o mais perturbador foi Corrêa embolsar somas do esquema fraudulento da Petrobras enquanto corria o seu julgamento por envolvimento no escândalo do mensalão, Nem o julgamento condenatório pela mais alta corte do país representou o fator inibidor da reiteração criminosa, embora em outro esquema ilícito. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser valorado negativamente. Fecha aspas. Sérgio Moro absolveu do crime de lavagem de dinheiro o filho do político Fábio Corrêa e a nora Márcia Russo Corrêa. O Supremo Tribunal Federal tirou do juiz Sérgio Moro o caso de corrupção na eletronuclear. Decisão do ministro Teori Zavascki, de 29 de outubro de 2015, passou à Justiça Federal do Rio de Janeiro as investigações sobre os contratos da usina nuclear de Angra 3. Suspeitas de licitações fraudulentas, superfaturamento e pagamento de propina levaram à prisão o almirante Otton Luiz Pinheiro e Flávio David Barra da Andrade Gutierrez. O esquema delituoso contraria com o apoio do senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, ex-ministro de Minas e Energia. Em delação premiada, Ricardo Pessoa, dono da UTC, citou que o político pediu R$30 milhões para as campanhas eleitorais do PMDB em 2014. 7 empreiteiras foram contratadas para as obras em Angra 3. Dalton Vancini da Camargo Corrêa fez acordo com a Justiça, confirmou o envolvimento de Lobão. O juiz Sérgio Moro condenou Sérgio Cunha Mendes, vice-presidente da empreiteira Mendes Júnior, a 19 anos e 4 meses de prisão. Sentenciado por corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa e acusado como principal responsável por repasses ilegais de R$31,4 milhões à diretoria de abastecimento da Petrobras. Sérgio Moro condenou ainda os diretores Rogério Cunha Pereira e Alberto Elísio Vilaça Gomes da Mendes Júnior.
O primeiro a 17 anos e 4 meses de prisão. O segundo a 10 anos de prisão. O operador Enivaldo Quadrado, condenado anteriormente no Mensalão, recebeu pena de 7 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. A sentença estipulou indenização de 31,4 milhões de reais a Petrobras, o mesmo montante dos pagamentos criminosos. O magistrado absolveu Ângelo Alves Mendes e José Humberto Cruvinel Rezende. Ficou em dúvida se os dois executivos tinham consciência de que os contratos em questão foram utilizados para repasse de propina. Conforme a Justiça, a Mendes Júnior subornou em troca de obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. A empresa reconheceu pagamentos ilegais de 8 milhões de reais. Alegou que Paulo Roberto Costa a extorquiu. Recorde-se a reação de Sérgio Moro, já mencionado, ao rechaçar a posição de Mendes Júnior. Abre aspas. Quem é extorquido procura a polícia, não o mundo das sombras, fecha aspas. Para o juiz, o esquema de Mendes Júnior prosseguiu mesmo após Paulinho deixar a diretoria de abastecimento da Petrobras. Abre aspas. Se antes tinha ele algum poder para retaliar Mendes Júnior, isso não seria mais verdadeiro após abril de 2012. Ainda assim, a empreiteira efetuou vultosos, pagamentos de propina até o distante junho de 2013. Ora, quem é vítima de extorsão não honra compromissos de pagamento com o algoz, fecha aspas. O Tribunal de Contas da União decidiu em 4 de novembro de 2015 investigar o Conselho de Administração da Petrobras no período em que Dilma Rousseff presidiu o órgão. Em foco, as obras da refinaria Premium 1 no Maranhão e da refinaria Premium 2, tô agarrando hoje, hein, no Ceará. A estatal cancelou-se e reconheceu em 2014 um prejuízo de 2,8 bilhões de reais. Segundo o ministro José Múcio Monteiro, um ex-deputado e ex-ministro aliado de Lula, o Conselho de Administração autorizou as obras propostas pela Diretoria de Abastecimento sem os projetos de viabilidade necessários, ignorou advertências de funcionários para aumentos de custos que tornariam inexequíveis os serviços de José Múcio, abre aspas. A responsabilização de integrantes do Conselho de Administração está associada a condutas omissas ou negligentes, sobretudo quando há falta no dever de vigia, fecha aspas. O galhofeiro desperta gargalhadas. O TCU também instaurou um processo para obter a devolução de 3,7 milhões de dólares à Petrobras. O dinheiro teria sido desviado de contrato firmado em 2010 com a Odebrecht. Os serviços deveriam beneficiar empresas e refinarias ligadas à estatal no exterior, nos setores de segurança, meio ambiente e atendimento da saúde. Investigava-se a Odebrecht efetuou contratos fora do Brasil por preços até 1000% acima do mercado. O órgão controlador apurava o envolvimento do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, que aprovara a contratação da Odebrecht em licitação suspeita por restringir a participação de outras empresas. Ações de sua sucessora Maria das Graças Foster e dos ex-diretores Paulo Roberto Costa, Almir Guilherme Barbaça, Renato Duque, Guilherme Estrela e Jorge Luiz Zelada seriam averiguadas. Do relator do caso, o ministro Vital do Rego, abre aspas. Todos esses fatos me levam a crer que as decisões relacionadas a tal contratação unificada com prazo exíguo, precárias condições de divulgação e sem projetos adequadamente esquadrinhados, limitaram a competitividade da licitação e podem ter afastado o interesse de outros competidores, fecha aspas. Apesar de dificuldades financeiras e dívidas que chegavam a 1,2 bilhão de reais, o grupo São Fernando de José Carlos Bunlai conseguiu um empréstimo de 101 milhões de reais do BNDES em 2012. Em decorrência de calotes milionários, a falência de empresas do pecuarista já havia sido requerida à justiça, mas ela impediu a operação de crédito do Banco Estatal ao amigo de Lula. Do ativo integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social durante o governo Lula, Bunlai deixou de ser um homem de negócios dos idos de 2008 e 2009, período em que a São Fernando Açúcar e Álcool embolsou quase 400 milhões de reais de créditos do BNDES em parceria com o grupo Bertin. 9 meses depois do empréstimo de 2012, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial, não conseguiu arcar com o passivo. Em outubro de 2015, o grupo devia 333 milhões de reais ao BNDES. Lula tratou de fazer galhofa com a delação premiada de Fernando Baiano, arrancou gargalhadas em reunião do Diretório Nacional do PT em 29 de outubro de 2015 e ironizou a confissão de Baiano, segundo a qual José Carlos Bunlai pediu dinheiro para uma de suas noras. Me criaram um problema desgraçado, tenho 4 noras e disseram que uma recebeu 2 milhões de reais, aí vão perguntar quem está rico na família, daqui a pouco uma nora entra com processo contra a outra. Sem brincar, Gilberto Carvalho do PT de São Paulo, ex-chefe de gabinete de Lula na presidência da República, atacou a Lava Jato na Folha de São Paulo. Abre aspas, eles querem desmoralizar o presidente Lula para depois realizar a prisão dele e o tirarem fora de 2018. É disso que se trata. A tática está definida, está clara. É a tentativa de ir aos poucos minando o partido, a credibilidade do presidente Lula para depois levá-lo a um processo de condenação e prisão, fecha aspas. A revista Época destacou em 31 de outubro de 2015 movimentações financeiras suspeitas de 300 milhões de reais. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, analisou dados bancários de Lula e de 3 ex-ministros petistas, Antônio Palocci da Fazenda, Erenice Guerra da Casa Civil, Fernando Pimentel do Desenvolvimento. Recursos vinculados aos 4 políticos entre 2008 e 2015 tinham incompatibilidade com rendimentos, empresas e atividades exercidas. As somas de entradas e saídas a projeto consultoria de Palocci chegaram a 216
2,2 milhões de reais. O ex-ministro fez 11 depósitos com valores elevados na própria empresa. Lula movimentou 52,3 milhões de reais, incluindo um título de previdência privada de 1 milhão de reais. Erenice Guerra, 26,3 milhões de reais. E Fernando Pimentel, 3,1 milhão de reais. Ele sacou 150 mil reais em dinheiro vivo 2 meses após ter sido eleito governador de Minas Gerais em 2014. Em mais uma tentativa para explicar a fortuna na Suíça, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, reiterou que não mentiu ao negar a CPI da Petrobras possuir contas bancárias no exterior. Desta vez, em 4 de novembro de 2015, afianciou a políticos que as contas suíças eram administradas por empresas e trusts, não por ele. Cunha não passava de um beneficiário, garantiu que não sabia a origem do 1,3 milhão de reais, 1,3 milhão de francos suíços depositados em uma de suas contas por João Augusto Rezende Henriques em 2011. O lobista atrelou a soma à comissão por um contrato da Petrobras no Benin, na África. Cunha argumentou que dinheiro desconhecido ficou parado na conta. Só após alguns anos descobriu que o valor deveria ser o pagamento do empréstimo feito ao deputado Fernando Diniz, do PMDB de Minas Gerais, meses antes de sua morte em 2009. Enquanto Cunha dava suas explicações à imprensa, um rapaz atirou cópias de cédulas de $100 sobre o político. As notas traziam a imagem da face de Eduardo Cunha. Antes de ser imobilizado e levado por policiais, o manifestante gritou: "Trouxeram sua encomenda da Suíça?" No dia seguinte, Cunha procurou novamente esclarecer o episódio do 1,3 milhão de francos suíços. Ele apenas tinha a suspeita de que o valor estava vinculado ao pagamento da dívida do ex-deputado Fernando Diniz. Em sua defesa no Conselho de Ética da Câmara, justificaria o dinheiro no exterior como resultado da venda de carne enlatada da África antes de se tornar político e a operações no mercado financeiro na década de 80. O acordão secreto entre Lula, Eduardo Cunha e o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, surtiu resultados. As CPIs que investigam o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o BNDES decidiram não convocar Luiz Cláudio Lula da Silva, o caçulo do ex-presidente, nem os ministros Gilberto Carvalho, Enerice Guerra e Antônio Palocci. José Carlos Bunlai também ficaria de fora, todos livres de dar explicações. No caso do caçula de Lula, os governistas da CPI do CARF ainda rejeitaram requerimentos para a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do empresário e de sua firma, a LFT Marketing Esportivo. Capítulo 42, Ambiente Cartelizado. Empreiteiras impuseram preços abusivos que geraram pagamentos irregulares de até 42 bilhões de reais. Em novo laudo da Polícia Federal, peritos criminais atualizaram para o limite de até 20% conservadoramente, o percentual de majorações indevidas e lucros abusivos decorrentes dos preços cobrados pelas empreiteiras nos contratos da Petrobras. Concluída em 26 de outubro de 2015 pelo setor técnico-científico da PF em Curitiba, a perícia estimou pagamentos irregulares da petroleira de até 42 bilhões de reais. O levantamento analisou os desembolsos da Petrobras com 27 empresas investigadas pela Lava Jato entre 2004 e 2014. Integrantes do cartel que lesou a estatal, essas companhias receberam um total de 215,7 bilhões de reais no período. Do relatório assinado pelos peritos federais Aldrey Jones de Souza, Rafael Borges Mendes e Jefferson Ribeiro Braga, abre aspas. Considerando que em ambiente cartelizado e competitividade fica praticamente descartada, estima-se que os percentuais de lucros excessivos aplicados pelas empreiteiras cartelizadas possam ter variado entre o mínimo de 3% e correspondente aos valores repassados a partidos políticos e aos ex-funcionários da Petrobras, podendo chegar até 20%. Fecha aspas. Em depoimento à Justiça Federal, o ex-diretor de abastecimento Paulo Ricardo Costa afirmou em 10 de novembro de 2015 que o lobista Fernando Baiano manteve reuniões frequentes com o senador Renan Calheiros do PMDB da Alagoas para decidir as alocações de propina da Petrobras. Paulinho confirmou que recebeu 3 milhões de dólares das empreiteiras Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Extra Ambiental, dinheiro depositado por Fernando Baiano em contas abertas no paraíso fiscal das Ilhas Caimã. O ex-diretor disse que a promessa era de 4 milhões de dólares, mas 1 milhão de dólares não foi depositado. Insinuou que Baiano ficou com o dinheiro. Na acareação com Paulinho, em 5 de novembro de 2015, Baiano relatou que Renan Calheiros recebeu quantias do lobista Jorge Luz. O dinheiro teve como origem contratos na diretoria internacional do depoimento, abre aspas. Assevera que realizou apenas alguns repasses pontuais envolvendo o PMDB, dentre eles o relacionado a Eduardo Cunha e a Renan Calheiros. Quanto a este, sempre por meio de Jorge Luz, conforme consta de seus termos de oitiva, fecha aspas. Fernando Baiano admitiu que entregou dinheiro oriundo de contratos da diretoria internacional a políticos do PMDB. Citou também o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, o ex-ministro de Minas e Energia Silas Rondô, de 2005 a 2007, no governo Lula, e o senador Delcídio Amaral, do PT, do Mato Grosso do Sul. Durante a careação, Fernando Baiano mencionou o diretor internacional, abre aspas. Na questão das sondas, Nestor Severoli disse que teria havido uma reunião com o ministro Silas Rondô, Renan Calheiros, Jader Barbalho e Delcídio Amaral, e que o ministro necessitava que um auxílio fosse dado ao PMDB, e que a partir daquela data o PMDB passaria a apoiar Nestor Severoli junto à diretoria internacional, fecha aspas. No início de outubro de 2015, a Polícia Federal concluiu perícia financeira que tratou do recebimento de propina por
parte de Renan Calheiros e do deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Paulinho denunciou a maracutaia. É o caso já citado de duas empresas prestadoras de serviços que cobravam 60 milhões de reais em indenização da Petrobras. O próprio Paulinho encaminhou com sucesso a demanda pela qual receberia dinheiro sujo. A PF rastreou 6 milhões de reais que passaram por contas bancárias de escritórios de advocacia. Detectou 3 milhões de reais depositados na conta do engenheiro Luiz Carlos Batista Sá, mencionado como sócio da Aníbal Gomes. O dinheiro foi sacado em 19 operações. 6 cheques de 80 mil reais, 3 de 70 mil reais, 2 de 60 mil reais, 2 de 50 mil reais, 3 de 30 mil reais e 3 de 20 mil reais. Tudo pulverizado para diversas pessoas e empresas. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Fernando Baiano desvinculou os repasses de propina direcionados a Paulinho para quem o delator operava daqueles que beneficiaram políticos e partidos. Abre aspas. Eu acredito que isso seja independente. Eu sempre operei recurso do Paulo para o Paulo. Fecha aspas. Em uma única vez, porém, Baiano reconheceu que solicitou uma doação política ao senador Valdir Raupp, do PMDB de Roraima. Foi atendido por Paulinho. Trecho do depoimento... Rondônia, gente. Foi atendido por Paulinho. Trecho do depoimento que Baiano cita o doleiro Alberto Youssef, abre aspas. Eu também fiquei sabendo posteriormente que essa doação tinha sido feita, e eu fiquei sabendo que depois que foi feita oficialmente, quem tinha operacionalizado isso tinha sido o Youssef, fecha aspas. Ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Fernando Collor, de 1990 a 1992, Pedro Paulo Leoni Ramos, do PP, alegou que fez um empréstimo de 1 milhão de reais, ao senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, em 2011. Investigado no esquema de pagamento de propina da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, Leoni Ramos afirmou que Alberto Youssef fez o repasse a Luiz Amorim, homem de confiança do senador e responsável pela TV Gazeta de Alagoas, propriedade da família Collor. Fernando Collor, Luiz Amorim e Leoni Ramos foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal por montar a organização que embolsou 26 milhões de reais de 2010 a 2014. Leoni Ramos disse que não fez contrato para formalizar o empréstimo. O senador não lhe devolveu o dinheiro. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF em 18 de novembro de 2015 2 novos pedidos para investigar Fernando Collor. Conforme a Polícia Federal, havia indício de propina dos 6,2 milhões de reais usados por Collor na compra de 4 carros de luxo. A PF quebrou o sigilo e analisou 110 mil operações bancárias em 11 contas do senador, de sua mulher e de empresas da família. Os automóveis estavam em nome da Água Branca Participações de Collor, empresa sem funcionários, sem atividade alguma. A principal evidência da lavagem de dinheiro foi a série de depósitos em dinheiro vivo fracionados em valores baixos para despistar sua origem e destino. A PF identificou 469 depósitos de R$ 2.000 em contas controladas por Collor. Somavam 938 mil reais. Só em 16 de agosto de 2011 foram 35 depósitos de 2.000. Houve outros 46 depósitos de R$ 1.500. Detalhe, todas as operações realizadas em caixa eletrônico de uma única agência do Banco Itaú em Brasília, a mesma usada por Alberto Youssef. Malabarismos e simulações. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, tentou anular a cooperação entre Suíça e Brasil, mas não conseguiu barrar a investigação sobre as contas secretas no país europeu. Pretendia impedir o uso das provas no processo aberto no STF em Brasília. A Justiça Suíça rejeitou seu recurso. O dossiê acerca das contas do Banco Julius Baer continha 5.000 páginas de extratos e documentos. O político não logrou bloqueá-lo. O Ministério Público da Suíça mirou supostas transações criminosas, abre aspas. Existe uma forte suspeita de que os pagamentos efetuados às contas de Cunha são pagamentos de propina e que Cunha é culpado também por lavagem de dinheiro, fecha aspas. Segundo o deputado, o dinheiro na Suíça, produto da venda de carne enlatada e gêneros alimentícios da África, algo que lhe rendeu em torno de 2 milhões de dólares a 2,5 milhões de dólares, foi aplicado em offshores no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas durante a década de 80. Depois, Cunha transferiu o dinheiro ao banco Merrill Lynch nos Estados Unidos, aplicou-o em terceiros e finalmente nos trusts da Suíça. Sobre o depósito de 1,3 milhão de francos suíços em 2011, Cunha insistiu que a soma foi para um trust, não uma conta, como se o beneficiário direto do dinheiro não fosse ele. Como prova, argumentou em entrevista à Folha de São Paulo em 7 de novembro de 2015 que não mexeu na soma, abre aspas. O dinheiro não era meu, tinha um trust, não reconheceu a origem do depósito, e a prova é que o dinheiro ficou parado, fecha aspas. Não ficou parado. Documentos da Suíça indicaram que 328 mil francos suíços foram convertidos em dólares e cobriram investimentos em ação da Petrobras na Bolsa de Nova York em janeiro de 2014. Após as primeiras prisões da Lava Jato em abril de 2014, Cunha decidiu fechar a Orion, administrada por um trust na Escócia. O saldo de 970 mil francos suíços foi injetado na Netherton Investments, também de Cunha com sede em Singapura. A Netherton era offshore convencional, não trust. Sofreu bloqueio pela Suíça da mesma forma que a Copec, usada por Cláudia Cordeiro Cruz, mulher de Cunha. Ambas tinham saldo de 2,4 milhões de dólares. Como já mencionado, o 1,3 milhão de francos suíços foi depositado por João Augusto Rezende Henriques depois da venda de um campo de petróleo no Benin, na África, para a Petrobras. O lobista disse que Felipe Diniz, filho do deputado Fernando Diniz do PMDB de Minas Gerais, indicou a conta de Cunha para o pagamento da comissão irregular.
Para embaralhar a investigação, Felipe Diniz negou à Procuradoria-Geral da República ter ordenado o pagamento. Cunha havia dito que o 1,3 milhão de francos suíços poderia ser a devolução de um empréstimo feito ao amigo Fernando Diniz. Argumentou que desistiu de cobrar a dívida após a morte do deputado. Felipe Diniz disse que não sabia do empréstimo ao pai nem do negócio no Benin, mas esteve na casa de Cunha em Brasília quando o assunto já ocupava as páginas dos jornais em 10 de novembro de 2015. Nota ao leitor sobre a Triumph SP conta Trust, aberta em 2007 no Julius Baer de Genebra, na Suíça, cujo beneficiário era Cunha. A investigação apurou que a contrassenha do Trust vinha a ser a palavra Elza, primeiro nome da mãe do político, Elza Cosentino da Cunha. E mais, Cunha mentiria ao insistir em não dispor de autonomia sobre os valores depositados. O político detinha a procuração para operar os trusts. Na verdade, optou pela abertura de trusts com características bem determinadas. As aplicações podiam ser resgatadas em qualquer tempo. O deputado tinha controle total sobre os fundos. O mecanismo é conhecido como sham trust, simulação de trust. Na prática, constituíam as contas bancárias negadas por Cunha. R$ 2 milhões para se manter no cargo de diretor. Ao fazer um balanço das ações da Lava Jato no início de novembro de 2015, o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, anunciou a recuperação de ao menos R$ 2,4 bilhões, oriundos de mais de 30 acordos de delação premiada e 3 termos de leniência com empresas envolvidas no Petrolão. O Ministério Público Federal prometia ir além e, em 2016, responsabilizar partidos políticos, principalmente PT, PMDB e PP, pelo rateio dos cargos mais importantes da Petrobras e o esquema de desvios de recursos públicos que abasteceu com propina os cofres partidários de Deltan Dallagnol, abre aspas. Vamos entrar com uma ação civil pública contra os partidos que participaram dos crimes, que atuaram para que os benefícios de recursos acontecessem que se beneficiaram deles, fecha aspas. Em seu depoimento de delação premiada, Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, explicou por que elevou de R$ 20 milhões para R$ 54 milhões as doações eleitorais na campanha de 2014. Segundo ele, foi uma estratégia para ampliar a capacidade de relacionamento da empresa com o objetivo de aumentar o volume de negócios. De Ricardo Pessoa, abre aspas. As doações políticas são feitas para que se obtenha uma vantagem, seja ela devida ou indevida, seja para que partido for, fecha aspas. As doações políticas propiciam maior acesso aos tomadores de decisões, facilitando acesso mais rápido aos seus objetivos e interesses de uma maneira mais eficaz e célere. Exemplificou como a doação ao deputado Paulinho da Força, na época do PDT. Foi o primeiro partido a formalizar apoio à candidatura da petista Dilma Rousseff em 2010. Depois o vento virou, Paulinho fundou o Solidariedade e se tornou o grande parceiro de Eduardo Cunha. Ricardo Pessoa citou também a doação a Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, por sua grande relevância no Ministério dos Transportes. O empresário disse não condicionar as doações de dinheiro a pedidos concretos, mas os políticos entendiam e naturalmente lhe concediam poder. O toma lá da cá garantia novas contribuições aos parlamentares em eleições futuras, abre aspas. O relacionamento com autoridades eleitas propicia a abertura de portas para que você tenha legitimidade para propor e discutir oportunidades de negócio, fecha aspas. Executivo da UTC, Valmir Pinheiro Santana, relatou em delação premiada alguns compromissos gerados a partir da assinatura de contrato de R$ 2 bilhões entre a Petrobras e a empresa Odebrecht, Toyo do Brasil e UTC para obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Toyo do Brasil e UTC... Gente, estou repetindo... Toyo do Brasil e UTC para obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Relacionou 15,51 milhões de reais e os nomes de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, do ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo e do ex-deputado José de Filipe Júnior do PT de São Paulo, tesoureiro das campanhas de Lula e Dilma Rousseff em 2006 e 2010. Vacari autorizou abater destes valores, 15,51 milhões de reais, 400 mil para entregar para José Filipe, 1,69 milhão de reais para José Dirceu e 1,8 milhão de reais foram para algumas campanhas eleitorais, provavelmente para campanhas ao cargo de prefeito, municípios de Contagem, Belo Horizonte, Recife, Montes Claros, Campinas, São Bernardo do Campo, que é um valor de 150 mil reais, que acha que foi para um evento em Belo Horizonte organizado pelo PT. Houve procura pelo depoente de uma senhora do PT de Minas Gerais. Em depoimento, a Polícia Federal, Alberto Youssef afirmou em 29 de outubro de 2015 que deu 2 milhões de reais a um emissário desconhecido no hotel Blue Tree da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O doleiro fez a entrega entre junho e outubro de 2010 durante a campanha que elegeu Dilma Rousseff. Cerca de 85% das cédulas eram notas de R$100 transportadas em uma ou duas maletas, dessas usadas em voos comerciais. Youssef informou que o repasse foi determinado pelo então diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa, o Paulinho. A PF investigava se o dinheiro fora um pedido do coordenador da campanha, ex-ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, e se o misterioso emissário era Charles Capela de Abreu, o assessor de Palocci, nomeado depois durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff no Ministério da Casa Civil. Fernando Baiano afirmou à Força Tarefa Lava Jato que participou da reunião com Palocci e Paulinho, na qual o ex-ministro disse que Charles faria contrato para os acertos da doação.
Envolvido em escândalo, Palocci deixou o Ministério da Casa Civil ainda em 2011. Charles Capela de Abreu manteve a posição de assessor especial até o final de 2014. Baiano contou ter presenciado no cárcere uma conversa entre João Vacari Neto e o ex-deputado André Vargas, do ex-PT do Paraná. Mencionaram o nome de Charles. Baiano ouviu que o assessor especial também prestou serviço na campanha de 2014, desta vez ao lado de Edinho Silva, do PT de São Paulo, tesoureiro da reeleição de Dilma Rousseff. Com a vitória nas urnas, Edinho Silva foi guindado ao cargo de ministro da Comunicação Social. Em acariação com Paulo Roberto Costa na sede da Polícia Federal em Curitiba, Baiano afirmou em 5 de novembro de 2015 que o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, marcou o encontro entre Palocci e o ex-diretor de abastecimento em 2010. A reunião serviu para Paulinho obter apoio e manter sua posição na diretoria da Petrobras. A relação com a Dilma Rousseff era difícil e Paulinho temia ser exonerado se a petista ganhasse as eleições. Daí o acerto dos R$2 milhões. Paulinho garantiu o cargo. Um ano depois da sua prisão, Baiano deixou o complexo médico penal de Pinhais, do Paraná, em 18 de novembro de 2015. Graças à delação, passaria 2016 em regime de prisão domiciliar monitorado por tornozeleira eletrônica. Banco perdoa dívida de R$72 milhões. Em delação premiada, Salim Chahim, acionista do Banco Chahim, relatou que a instituição financeira emprestou R$12 milhões a José Carlos Bunlai em 2004. O dinheiro abasteceria os cofres do PT. Para provar que falava sério e em nome do PT, Bunlai levou ao escritório do Grupo Chahim em São Paulo o tesoureiro do partido Delúbio Soares. O empréstimo foi feito à pessoa física de Bunlai, que pôs o filho e a nora de avalistas da operação. 2 anos depois, em 2006, durante a campanha de reeleição de Lula, Bunlai intermediaria um segundo empréstimo do Banco Chahim ao PT, desta vez de R$60 milhões. A trama foi relatada pelo delator Eduardo Vaz Costa Musa, ex-gerente da Petrobras. Eduardo Musa soube da operação pelo diretor internacional Nestor Severo. O aval de Lula teria sido decisivo para o Grupo Chahim obter um contrato de $1,6 bilhão e operar o navio sonda Vitória 1000 por 10 anos, de 2010 a 2020. Com a transação firmada sem licitação, o banco perdoou a dívida dos R$60 milhões. Os R$12 milhões devidos por Bunlai ao Chahim também foram perdoados. Eduardo Musa ajudou a elaborar o contrato do navio sonda e recebeu $720 mil de propina da Chahim. Salim Chahim afirmou que não teve contato direto com Lula, mas achou suficiente a palavra de Bunlai. O pecuarista afiançou que o presidente da República garantiu o negócio do navio sonda. A relação de Bunlai com os altos escalões do Partido dos Trabalhadores confirmou-se com um telefonema pessoal de José Dirceu, do PT de São Paulo, logo após o encontro entre Salim e Chahim, José Carlos Bunlai e Delúbio Soares. Em depoimento, Salim Chahim mencionou a ligação do ex-ministro, A conversa tratou de amenidades, não abordando a operação de José Carlos Bunlai, mas a mensagem estava entendida, fecha aspas. O depoimento de Salim Chahim citou 2 executivos do grupo, Fernando Chahim e Milton Chahim, e outro ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, Bunlai chegou a dizer a Fernando que o negócio estava abençoado pelo presidente Lula. O depoente e seu irmão Milton também receberam de Vacari Neto a informação de que o presidente estava a par do negócio, fecha aspas. Celebrou-se em 2007 o contrato bilionário entre a Petrobras e o grupo Chahim. Em maio de 2015, a auditoria da Petrobras mostrou que a contratação para operar o navio sonda Vitória 10.000, Vitória 10.000, gente, não é 1000 não, é Vitória 10.000, não tinha amparo técnico. Considerou a escolha discricionária e mencionou os bônus de 15% a Chahim, mais altos que os praticados na faixa de 10%. Fecha aspas. Mais altos que os praticados na faixa de 10%, entre aspas. Em 2011, o controle do Banco Chahim passou para o Banco BMG, a mesma instituição financeira que ganhou notoriedade nacional e as páginas policiais durante o escândalo do Mensalão em 2005. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu o processo em 18 de novembro de 2015 contra 7 construtoras suspeitas de agir em conluio e cometer fraudes em obras da usina nuclear de Angra 3. O cartel teria rateado R$3 bilhões contratados pela estatal Eletronuclear. Em vez de competir entre si, o grupão formado pelo Odebrecht, Andrade Gutierrez, UTC, Queiroz Galvão, EB, Techint e Camargo Correia se acertou e usou a concorrência pública para obter preços mais altos. 21 diretores e altos funcionários participaram da maracutaia. As investigações basearam-se em documentos entregues pela Camargo Correia, que fez acordo de leniência com o CAD. Ao contrário das outras envolvidas, a empresa receberia perdão. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da Camargo Correia, Vitor Halak, afirmou que a empreiteira acertou com a justiça e o ressarcimento de R$804 milhões em indenizações. Abre aspas. 2 de nossos ex-executivos fizeram delação premiada e reconheceram os erros. A gente podia brigar com as evidências e ficar negando eternamente, dizer que era coisa deles. Ou podíamos
assumir os fatos. Nossos ex-executivos falavam em nome da construtora e reconheceram desvios. Por que a gente ia ficar dando murro em ponta de faca? O ex-presidente Lula foi contratado para fazer 3 palestras ao grupo Petrópolis. Produtor da cerveja Itaipava em 2013. Walter Faria, dono do Petrópolis, foi o 4º maior financiador da campanha de reeleição da Dilma Rousseff em 2014. Doou 17,5 milhões de reais. A Lava Jato mirou uma conta bancária da empresa Headliner Limited na Suíça, controlada por Walter Faria. Recebeu 3 milhões de dólares da Piedmont Investment, do lobista Júlio Camargo, delator do Petrolão. O número da conta foi apontado por outro delator, Fernando Baiano. Na época dos depósitos entre 2006 e 2010, Walter Faria buscava aproximar-se do PT. A Polícia Federal suspeitava que os depósitos cobriram transações ilegais no Brasil. Em 2006, aliás, Walter Faria convidou Marcos Valério de Souza, operador do esquema do Mensalão, para trabalhar no grupo Petrópolis. A missão de Valério: livrar a cervejaria da multa de 104 milhões de reais por sonegação fiscal. Sua conduta levou-o à prisão, ainda antes da condenação por coordenar a distribuição de dinheiro no escândalo do Mensalão. Pedras nos sapatos de Lula. Laudo da PF detalhou os repasses feitos por 6 empreiteiras investigadas no Petrolão ao Instituto Lula e à empresa de palestra do ex-presidente, a LILS, entre 2011 e 2014. A Camargo Correia deu 4,5 milhões, Odebrecht 4 milhões, Andrade Gutierrez 3,6 milhões, OAS 3,6 milhões, Queiroz Galvão 1,2 milhão e UTC 357 mil reais. Total 17,2 milhões de reais. No caso da OAS, a PF ainda investigava as obras em um sítio frequentado por Lula e seus parentes em Atibaia, em São Paulo. Com área de 173 mil metros quadrados, a propriedade estava em nome de Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho de Lula. 2 casas do sítio foram inteiramente reformadas em 2011. A OAS também construiu pavilhão e área de churrasqueira, ampliou a piscina, fez campo de futebol e transformou o antigo lago em tanques de criação de peixe para as pescarias de Lula. Operários trabalharam dia e noite nas obras, incluindo finais de semana. Receberam pagamentos em dinheiro vivo. O arquiteto Igênis Irigaray Neto, indicado por José Carlos Bunlai, teria coordenado os serviços em Atibaia. A reforma do apartamento triplex dos Lula da Silva no Guarujá, em São Paulo, já mencionada, virou uma interrogação. Custou quase 800 mil reais ao OAS. A empreiteira instalou elevador privativo ligando os 3 andares e construiu nova escada do imóvel de cobertura na praia das Astúrias. Lançado pela cooperativa Bancop, ligado aos sindicatos dos bancários de São Paulo, o empreendimento foi transferido para a OAS em 2009. Lula informou à Justiça Eleitoral em 2006 que repassou 47,7 mil reais à Bancop. Outra pedra no sapato de Lula, sua relação com o lobista Mauro Marcondes Machado, preso pela Polícia Federal. Investigado por pagar propina para obter medidas provisórias em favor do setor automobilístico nos governos Lula e Dilma Rousseff, Marcondes, como se sabe, fechou contrato suspeito com o filho caçula do ex-presidente Luiz Cláudio Lula da Silva. O ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, depois a PF, nunca realizou negócios ou intermediou negócios com Mauro Marcondes, mas apenas intermediava na função que exercia reuniões dele com o presidente Lula e todas as constantes de relatórios armazenados no gabinete da presidência. Fecha aspas. Para entender a situação, Luiz Cláudio Lula da Silva, formado em educação física, abriu uma empresa de marketing esportivo, a LFT. Além de não ter funcionários, Luiz Cláudio jamais prestou serviços especializados de consultoria técnica e assessoramento empresarial em marketing esportivo. Apesar disso, a Marcondes e Maltoni o contratou por 2,4 milhões de reais. A Polícia Federal tentou localizar no escritório do filho de Lula eventual relatório de trabalho elaborado por Luiz Cláudio. Não o encontrou. O caçula de Lula disse que levou o documento ao advogado Roberto Teixeira, amigo de seu pai, para uma confirmação jurídica de Luiz Cláudio, a PF, que também não sabe declinar neste momento a margem de lucro obtida nesse contrato, que nunca tinha realizado estudo ou projeto contendo o mesmo objeto desse contrato, que também não tem como precisar, neste momento, quantas horas foram trabalhadas para executar o projeto, fecha aspas. Interrogado pela PF, Mauro Marcondes invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Não respondeu se Luiz Cláudio prestou os serviços. Recusou-se a avaliar os trabalhos do filho do ex-presidente. Não revelou onde guardou o relatório da consultoria. Questionaram-no sobre o valor que pagou ao filho de Lula. Neste caso, ele respondeu, abre aspas, que perguntado se chegou a fazer uma cotação ou pesquisa de preço para o serviço contratado, o declarante informou que fez uma pesquisa superficial, que pediu a um estagiário de nome Bruno da Marcondes e Maltoni para checar esses valores no mercado e ele constatou que eram absurdos, mas não recorda o valor específico, fecha aspas. Desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Neuza Alves, decretou sigilo sobre os documentos apreendidos no escritório de Luiz Cláudio. A PF indiciou 19 pessoas no caso do suborno em torno das medidas provisórias, mas deixou de fora Gilberto Carvalho e o filho do ex-presidente. Controlada pelo governo, a CPI do CARF também blindou Luiz Cláudio. CARF.
O juiz Sérgio Moro condenou em 16 de novembro de 2015 o ex-deputado Luiz Argolo, o ex-PP da Bahia e ex-SD da Bahia, a 11 anos e 11 meses de prisão. Chamado de Bebê Johnson pelo grupo criminoso, o político foi sentenciado por receber de Alberto Youssef 1,5 milhão de reais de propina em dinheiro vivo e depósitos bancários. A condenação imputou 6 crimes de lavagem de dinheiro consistente nos repasses e recebimentos com ocultação e dissimulação de recursos criminosos mediante utilização de contas de pessoas interpostas e depósitos bancários estruturados. O magistrado fez referência ao esquema criminoso de maxi propina e maxi lavagem de dinheiro ao defender a manutenção da prisão cautelar de Argolo, que iria impedi-lo de assumir mandato na Câmara dos Deputados. Alberto Youssef utilizou dinheiro sujo decorrente do esquema criminoso da Petrobras para pagar propina a Luiz Argolo, caracterizando os atos tanto crimes de corrupção como de lavagem. Fecha aspas. Capítulo 43. Na Bacia das Almas. A compra da refinaria de Pasadena viabilizaria um segundo negócio, a reforma de seu parque de refino. Em mais uma etapa da Lava Jato, a Polícia Federal deflagrou operação em 16 de novembro de 2015, vinculada à compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Tomou como base os depoimentos de um novo delator, o engenheiro Agostilde Mônaco de Carvalho, homem de confiança de Nestor Severo. Ex-gerente da diretoria internacional da Petrobras, Roberto Gonçalves, recebeu voz de prisão. O operador de câmbio, Nelson Ribeiro Martins, também foi preso. Ambos suspeitos de crime de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em seu depoimento, Agostinho de Mônaco declarou que a aquisição da Pasadena serviu para José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, presidente da Petrobras, honrar compromissos políticos. O macete era nas obras de reforma da refinaria após a compra, a chamada Revamp, renovação do parque de refino. Gabrielli teria definido de antemão que os serviços ficariam sob o comando da Odebrecht, com o escândalo não sairia do papel, da delação, abre aspas. O diretor Nestor, em tom de desabafo, disse ao depoente que o presidente Gabrielli estava muito interessado em resolver o assunto a dar a obra da Revamp para a Odebrecht, fecha aspas. Conforme a delação de Fernando Baiano, o diretor Renato Duque confirmou que Gabrielli saía dos acertos políticos ligados à Revamp, abre aspas. Ouviu dizer que PP e PT receberiam propina e quem pagaria tais valores seriam as empresas que fariam a Revamp, fecha aspas. Nestor Severo determinou que Agostinho de Mônaco localizasse refinarias à venda nos Estados Unidos no final de 2004. Segundo Agostinho de Mônaco, o engenheiro da Petrobras, Carlos Roberto Barbosa, lhe disse que o pagamento de propina envolvendo a refinaria de Pasadena, localizada no Texas, sul dos Estados Unidos, chegaria a 100 milhões de dólares. Agostinho de Mônaco implicou Alberto Feuerhaber, um ex-executivo da Petrobras que se tornou representante da belga Astra Oil, dona da refinaria de Pasadena. A compra de Pasadena foi feita na Bacia das Almas. Tais eram os entraves operacionais da refinaria. A quantidade de equipamentos enferrujados serviu para apelidá-la de Ruivinha. Agostinho de Mônaco disse que Nestor Severo abriu um sorriso ao ser informado da viabilidade da aquisição. Afinal, José Sérgio Gabrielli ficaria bastante satisfeito. Agostinho de Mônaco apontou o destino de 15 milhões de dólares desviados na negociata. Além dele, outros 5 funcionários da Petrobras embolsaram dinheiro em contas na Suíça, Uruguai e Panamá. Os demais nomes são conhecidos dos leitores. O rateio por ordem de grandeza, segundo Agostinho de Mônaco. Fernando Baiano, 4 milhões de dólares. Nestor Severo, 2,5 milhões de dólares. Luiz Carlos Moreira da Silva, 2 milhões de dólares. Rafael Mauro Comino, 1,8 milhão de dólares. Agostinho de Mônaco, 1,5 milhão de dólares. Paulo Roberto Costa, 1,5 milhão de dólares. César de Souza Tavares, 800 mil dólares. Aurélio Oliveira Teles, 600 mil dólares. E Carlos Roberto Barbosa, 300 mil dólares. Em seu depoimento, Agostinho de Mônaco afirmou ainda que o executivo da Petrobras providenciaram um adiantamento de 10 mil dólares da estatal a Astra Oil, além de outros 20 mil dólares em bônus. O dinheiro facilitou o pagamento da propina. E que Nestor Severo perdeu o cargo de diretor internacional da Petrobras por deixar de fazer repasses mensais de 400 mil reais à bancada do PMDB de Minas Gerais. Vale esmiuçar o termo de declarações de Fernando Baiano prestado à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba em 9 de setembro de 2015. O delator tratou dos mesmos 15 mil dólares da comissão atrelada à compra da refinaria de Pasadena. A repartição dos valores, porém, é diferente da apresentada por Agostinho de Mônaco. Segundo Baiano, Alberto Feuerhaber embolsou 5 milhões de dólares. Justificativa, foi ele quem conseguiu aprovar o pagamento da comissão. Dos outros 10 milhões de dólares, 6 milhões ficaram em âmbito da diretoria internacional e 4 milhões com a diretoria de abastecimento. Na diretoria internacional, Nestor Severo, Agostinho de Mônaco, Luiz Carlos Moreira da Silva, Rafael Mauro Comino e César de Souza Tavares ratearam os 6 milhões de dólares. Na diretoria de abastecimento, os 4 milhões de dólares foram divididos meio a meio entre Paulo Roberto Costa e Fernando Baiano.
Para viabilizar os pagamentos da Astral Oil, uma empresa de consultoria repassou a propina. Baiano tratou com Diego Renzo Candolo, a pessoa que cuidava desse assunto para o depoente. O operador Jorge Luz o apresentou a Diego Candolo, que tinha nacionalidades suíça e panamenha. Diego Candolo ajudou Baiano a abrir 4 contas bancárias no exterior. 2 dessas contas de Baiano estavam em nome da Three Lions e baseadas na Suíça e em Liechtenstein. A terceira em nome da Falcon Equity em Liechtenstein. E a quarta da Three Lions Heavy Industries em Hong Kong. Baiano abriu-a quando precisava repassar dinheiro vivo para Paulo Roberto Costa, o Paulinho. Havia facilidade de se obter cédulas em espécie em Hong Kong, conforme a orientação de Diego Candolo. Além dessas contas, Baiano possuía outras 2 em nome da empresa Technis, ambas em Liechtenstein. A Three Lions funcionava como uma espécie de holding. A Falcon Equity é um tipo de subsidiária. A Three Lions da Suíça serviu para injetar valores referentes à contratação do navio som da Petrobras 10 mil na Pentagram, dinheiro repassado a Jorge Luz. Baiano citou Gregório Marim Preciato com cidadania brasileira e espanhola. Ele controlava a Iberbras Integración, uma consultoria espanhola. O delator a utilizava para concretizar negócios. Baiano apresentava-se como sócio da empresa com cartão de visita. A Iberbras recebeu transferência de uma empresa vinculada ao grupo Astral Oil na Bélgica. Gregório Marim Preciato embolsou entre 500 mil e 700 mil reais com a transação. A Iberbras repassou o dinheiro para a Three Lions por meio de outro contrato forjado de consultoria. Da conta da Three Lions em Liechtenstein, procederam as transferências internacionais que engordaram contas no exterior de todos os envolvidos. A exceção foi Paulinho. Como sempre informou Baiano, ele recebeu sua parte em dinheiro vivo no Brasil. Em seu depoimento, Baiano respondeu sobre a abertura de uma conta bancária em Liechtenstein, que, conforme Paulinho, ocorreu em 2008. O delator disse que analisou os termos das confissões de Paulinho, abre aspas. Em alguns momentos ele se equivocou e em outros ele mentiu, fecha aspas. De acordo com Baiano, houve uma tentativa de abrir a tal conta, mas só em 2011. Foi antes de uma viagem a Angola. A sugestão partiu do próprio Baiano, pois havia saldos que ele precisava transferir ao Paulinho, abre aspas. Até 2010, eu somente repassava valores para Paulo Roberto Costa em dinheiro, à medida que ele necessitasse, fecha aspas. Com o esfriamento do relacionamento entre os dois, Paulinho pediu a transferência de saldo para contas que indicou. Baiano indagava os nomes dos titulares dessas contas. Estava preocupado e disposto a evitar repasses a pessoas desconhecidas. Do depoimento, abre aspas. Paulo Roberto Costa não informava, eu não realizava as transferências, fecha aspas. Daí surgiu a ideia de abrir a conta em Liechtenstein e resolver o problema de uma vez. Encontrou-se com o Paulinho em Zurique, na Suíça. O diretor da Petrobras estava acompanhado do genro e de um advogado. Deslocaram-se para Liechtenstein, mas o banco recusou o novo cliente. De Baiano, abre aspas. Ele era um PPE, pessoa politicamente exposta, fecha aspas. Baiano explicou que Paulinho recebeu sua parte de propina de Pasadena em dinheiro vivo no Brasil. Em geral, repassava os valores ao diretor da Petrobras em restaurantes, shoppings ou na casa dele no Rio. Usou o Azura, restaurante do shopping Rio Design Barra, mas não entregava a encomenda dentro do estabelecimento. Só quando Paulinho já se encontrava dentro do carro, pronto para sair no estacionamento. Paulinho também se posicionava no posto de combustíveis na direção de sua casa, quando na frente do Rio Design Barra. Quase na frente do Rio Design Barra. Mais rápido e menos arriscada para eles. Baiano disse que em várias ocasiões lhe repassou ali dinheiro em mochilas e sacolas. E citou o motorista de Paulinho, de nome Evangelista, como testemunha das entregas. Baiano reafirmou que deu 2 milhões de dólares ao então diretor pela negociata em Pasadena e não o 1,5 milhão de dólares que Paulinho disse ter recebido. Nestor Severo procurou em 2006, gente. O diretor internacional se disse muito pressionado pelo senador Delcídio Amaral do PT do Mato Grosso do Sul. Na época, o petista era candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, alegou precisar de dinheiro para a campanha eleitoral de Fernando Baiano, abre aspas. Nestor Severo pediu que repassasse a Delcídio Amaral a maior parte, ou o valor integral que cabia a ele em Pasadena, fecha aspas. Entre 1 milhão de dólares e 1,5 milhão de dólares em dinheiro vivo, foi entregue em 5 ou 6 parcelas a um homem chamado Godinho, emissário de Delcídio Amaral no escritório de Baiano, no centro do Rio. O delator tratou de um problema... Vou esperar esse carro de som passar. O delator tratou de um problema ocorrido com os repasses a Delcídio Amaral. O político voltara a pressionar Nestor Severo. Teria havido uma diferença para menos de 50 mil ou 100 mil reais. O valor residual, afinal, chegou às mãos de Godinho, do depoimento de Baiano, abre aspas. Isso deixou Nestor Severo bastante chateado, pois diante da pressão que sofreu, parecia um valor muito mais alto, fecha aspas. O termo de colaboração de Fernando Baiano iluminou o desentendimento entre a Petrobras e a Astral Oil em torno da refinaria de Pasadena. Depende-se da delação que uma disputa por comissões ilegais motivou as divergências. Segundo Baiano, os diretores Nestor Severo, Paulo Roberto
Roberto Costa e Renato Duque negociavam a Revamp. Todos dedicavam importância às obras de renovação do parque de refino nos Estados Unidos. Reuniram-se com diretores da Odebrecht e da UTC para tratar do contrato. Enquanto os políticos cobravam seus adiantamentos, os diretores cuidavam de pedir dinheiro às empreiteiras. Situações corriqueiras em assuntos da Petrobras. No fim, a segunda negociata em torno de Pasadena não ocorreu por falta de consenso sobre valores e dimensão da Revamp. O desacordo culminou com uma briga judicial entre a Petrobras e a Astra Oil, mas Baiano disse que ao menos uma sobra contentou os políticos. Abre aspas, eu soube que realmente houve o adiantamento para os políticos, fecha aspas. A 7, mais 7 e 3 milhões torrados. Em outra frente, Pedro Barusco afirmou em depoimento à CPI dos fundos de pensão que recebeu propina de contratos ligados à Sete Brasil, mesmo após deixar o cargo de diretor de operações da empresa em agosto de 2012. Informou também que pagamentos sistemáticos de comissões em troca de contratos na Petrobras, do qual saiu em abril de 2011, se repetiram automaticamente na Sete Brasil. Pedro Barusco apontou em 10 milhões de dólares os valores ilegais repassados por conta de contratos envolvendo o navio sonda A7 Brasil. Estimou que a construção e a operação dessas sondas renderiam ao final 240 milhões de dólares em propina, o equivalente a 1% das contratações. Antes que o golpe se consolidasse, o escândalo do Petrolão quebrou a A7 Brasil. O CAD, Conselho de Administração da Defesa Econômica, abriu processo contra 7 empreiteiras acusadas de formação de cartel na usina nuclear de Angra 3, no litoral do Rio. Elas ratearam as obras de 3 bilhões de dólares. Ao todo, de reais, aliás, minha gente. Ao todo, 21 suspeitos de fraudar os contratos da estatal eletronuclear começaram a ser oficialmente investigados em 19 de novembro de 2015. A operação decorria do acordo de leniência celebrado entre CAD, Ministério Público Federal do Paraná e Construtora Camargo Correia. Responderiam a processos as seguintes empresas, além da Camargo Correia: Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, EBE, a Empresa Brasileira de Engenharia, Tequint Engenharia e UTC Engenharia. Em outra decisão, o juiz Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, aceitou denúncia contra o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear. Ao todo, 14 pessoas, incluindo Flávio David Barra, ex-presidente da Andrade Gutierrez Energia, foram acusadas de envolvimento nos desvios em Angra 3. Já a 5ª Promotoria Criminal do Maranhão denunciou João Guilherme Abreu, ex-secretário estadual da Casa Civil, de engendrar esquema para furar a fila de pagamentos de precatórios do Tribunal de Justiça do Maranhão, a fim de favorecer a construtora UTC Constran. Segundo a acusação, Alberto Youssef intermediou 3 milhões de reais em propina a agentes públicos. O doleiro encarregou Rafael Ângulo Lopes e Adarico Negromonte, filho, de entregar os valores. 2 dos repasses teriam sido feitos a João Guilherme Abreu, dentro do Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão. Lopes confessou o transporte de maços de dinheiro presos ao corpo e em meiões de futebol. Certa vez, ele e Negromonte carregaram 600 mil reais em notas de 100 reais de São Paulo a São Luís, do Maranhão. Cada um levou 3 mil cédulas de 100 reais. Laudo da Polícia Federal sobre o senador Fernando Collor do PTB da Alagoas concluiu que o político torrou 3 milhões de reais com cartões de crédito de 2011 a 2013, embora só tivesse 700 mil reais em rendimentos declarados à Receita Federal. A Procuradoria-Geral da República investigava a ligação entre Caroline Collor de Mello, mulher do senador, e o esquema de corrupção na Petrobras. Recursos estatal teriam sido desviados para a conta bancária em Hong Kong e depois usados na compra de um imóvel. Suspeitava-se também de valores supostamente ilícitos que migraram de uma empresa de comunicação da família Collor para a conta bancária do político e da mulher. Estudo raso e desafinado. De volta ao impasse no Congresso, o PT ajudou Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, a mais uma vez atrasar a tramitação do processo de cassação do mandato do deputado. Na sessão de 19 de novembro de 2015, porém, mais de 100 deputados rebelados deixaram o plenário. Em momento constrangedor, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, voltou-se ao presidente da Câmara. Abre aspas. Chega, senhor presidente, o senhor não consegue mais presidir. Levanta dessa cadeira, Eduardo Cunha, fecha aspas. Reunião do Conselho de Ética inviabilizada naquele dia ficou marcada pela ausência dos 13 integrantes do PT, todos cumpridores do acordo que protegia Cunha e, em contrapartida, sustava pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, da justificativa de Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, abre aspas. Não houve nenhum acordo, nenhuma orientação. Eu tenho um problema, tenho uma hérnia de disco e não consegui desmarcar minha fisioterapia, fecha aspas. 4 dias depois, em 23 de novembro, os mesmos 3 deputados do PT, agora desafiadores da orientação do Palácio do Planalto, admitiram a tendência de votar pela admissibilidade do processo que poderia cassar Eduardo Cunha, do mesmo Valmir Pracidelli, abre aspas.
Acho muito difícil não haver continuidade do processo. O fim do processo significaria a Câmara se omitir. Isso seria muito ruim, fecha aspas. O que teria provocado a inflexão? Lula mudar a estratégia? Afinal, o impeachment se mostrava como uma solução para a crise? Em nova fase das Zelotes, deflagrada em 24 de novembro de 2015, a Justiça autorizou buscas e apreensões da Polícia Federal com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a parceria entre a LFT Marketing Esportivo de Luiz Cláudio Lula da Silva e a Marcondes e Maltoni Consultoria do lobista Mauro Marcondes Machado, um velho conhecido de Lula que contratou o filho do ex-presidente por 2,4 milhões de reais. Conforme o ofício do delegado Marlon Cajado, as versões de Luiz Cláudio e Mauro Marcondes para explicar o negócio se mostraram contraditórias e vazias ao ponto de, ao invés de elucidar os reais motivos de pagamentos da Marcondes e Maltoni para a LFT, na verdade serviram para gerar mais celeuma, já que não há uma definição precisa sobre quais e quantos serviços foram de fato contratados, quais eram os reais objetivos de estudos e ao que eles se destinavam, e qual é a relação deles com o projeto de um centro de convenções e a inexistência tanto na sede da Marcondes quanto na da LFT Marketing Esportivo de documentação comprobatória que desse mínimo lastro ao serviço contratado. Isso aí. Em seu relatório, a Polícia Federal concluiu que a consultoria fornecida por Luiz Cláudio se baseou em meras reproduções de conteúdo disponível na rede municipal, mundial, aliás, de computadores. Os resultados do trabalho do filho do ex-presidente da República pareciam ser de rasa profundidade e complexidade, em total falta de sintonia com os milionários valores pagos. Para a PF, Luiz Cláudio elaborou documentos sem qualquer lastro metodológico, científico ou de pesquisa de campo e com qualidade extremamente duvidosa. Ficavam reforçadas as suspeitas de que houve um esquema de compra de medidas provisórias assinadas por Lula e Dilma Rousseff para favorecer com incentivos fiscais montadores de veículos. Outra história intrincada em que o nome de Mauro Marcondes apareceu vinculado ao de Lula, a compra bilionária de 36 aviões de caça Gripen da empresa sueca Saab Aviation, adquiridos pelo Ministério da Aeronáutica. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a uma troca de e-mails. Andrew Wilkinson, diretor da companhia europeia, solicitou a Cristina Maltoni, mulher e sócia de Mauro Marcondes, uma reunião entre ele e um alto executivo da Saab em novembro de 2012. Cristina encarregou Mauro Marcondes de tratar do assunto. O Instituto Lula não quis comentar. Mauro Marcondes intermediou uma reunião entre Como é que lê isso aqui, minha gente? Avi Svensson, diretor da Saab Aviation, é o então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. O encontro ocorreu na sede do BNDES em 5 de junho de 2009, durante o governo Lula. Marcondes foi investigado ainda por agir com o lobista Francisco Mirto Florencio da Silva para espionar o procurador José Alfredo de Paula Silva, que apurava a compra de aviões de caça pela Força Aérea Brasileira. Para informação do leitor, Mauro Marcondes presidiu a montadora de caminhões Scania, controlada pela Saab. A sede latino-americana da multinacional ficava em São Bernardo do Campo, em São Paulo, cidade de Lula. Lá, o prefeito Luiz Marinho, do PT, próximo do ex-presidente, mostrou-se um entusiasta da compra dos caças Gripen. A região de São Bernardo do Campo acabou escolhida como sede da fábrica de equipamentos para os caças suecos do Brasil. No Brasil, fechando o círculo, Mauro Marcondes doou dinheiro para a campanha de Luiz Marinho. Em reunião do Fórum da Associação Nacional dos Editores de Revistas, em São Paulo, o juiz federal Sérgio Moro lamentou em 23 de novembro de 2015 que, apesar da forte repercussão da Lava Jato, não houve iniciativas por parte do governo e do Legislativo para reduzir a corrupção do magistrado, abre aspas. Parece que a Operação Lava Jato, nesse sentido, é uma voz pregando no deserto, fecha aspas. Sérgio Moro defendeu prisões cautelares como forma de frear os crimes de desvio de dinheiro público. Conforme o juiz, o Brasil vivia uma corrupção sistêmica profunda e penetrante no âmbito da administração pública. A prisão cautelar é uma excepcionalidade, mas se ela é aplicada a traficantes de drogas sob justificativa de manter a ordem pública, por que não fazer o mesmo com os corruptos? Quem causa danos piores? O diretor de uma estatal que guarda milhões ou o traficante? Fecha aspas. Após 20 anos de pesquisa para montar um ranking anual com as principais preocupações nacionais, o Instituto Datafolha divulgou, aliás, que pela primeira vez, em 2015, a corrupção foi apontada como o maior problema do país para 34% dos brasileiros. Em segundo lugar, com 16% ficou a saúde. Depois vieram desemprego com 10%, educação e violência 8% e economia 5%. A pesquisa também constatou que 81% dos eleitores queriam a cassação do mandato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Só 7% eram contra, indiferentes 4% e não responderam 9%. Segunda maior empreiteira do Brasil, a Andrade Gutierrez decidiu fechar um acordo de leniência com a Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa da Lava Jato. Concordou em pagar R$1 bilhão de multa por fraudes e desvios em obras da Petrobras, usina nuclear de Angra 3, hidrelétrica de Belo Monte, ferrovia Norte-Sul e estádio de futebol da Copa do Mundo.
Estimava-se que Andrade Gutierrez e a Norberto Odebrecht, a maior construtora do país, pagaram 632 milhões de reais de suborno apenas em obras da Petrobras com o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Com o acerto, Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, deixou o complexo médico penal de Pinhais, do Paraná, em 27 de novembro de 2015, após mais de 5 meses preso. Executivos da empresa Elton Negrande Azevedo Júnior e Flávio David Barra iriam para a prisão domiciliar. Otávio Marques de Azevedo era o mais resistente ao acordo de delação. Os entendimentos para convencê-lo a confessar se arrastaram por cerca de 2 meses. Cedeu sob o argumento de que outros o envolveriam nos crimes de corrupção. Ao negociar os termos do acordo, os executivos adiantaram que o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, receberam propina da Andrade Gutierrez. O juiz Sérgio Moro condenou em 2 de dezembro de 2015 a cúpula da Galvão Engenharia por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa em obras da Petrobras. Diretor do grupo, Dario de Queiroz Galvão Filho, recebeu a maior pena de 13 anos e 2 meses de prisão. O executivo já cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ayrton Medeiros da Fonseca pegou 12 anos e 5 meses. Jean Alberto Lucher Castro, 11 anos e 8 meses. Ambos estavam em prisão domiciliar. Conforme a sentença, todos começariam a cumprir pena em regime fechado. Pagariam 5,5 milhões de reais de indenização, mas recorreriam em liberdade. Segundo o Ministério Público, a Galvão Engenharia pagou 50 milhões de reais de propina em troca